bom, gente? Então é isso aí. Vamos iniciar uma nova disciplina, tá? Espiritismo 2. Lá na primeira, nós estamos falando sobre o Espiritismo de Allan Kardec, né? De, desse segmento, e agora nós vamos falar no Espiritismo 2, vai ser sobre Umbanda, tá? Todas as classificações de Umbanda, vai estar tudo aqui bonitinho. Mas vamos lá começar na Sociedade Espírita da Mata Virgem, deu essa postura pra gente, iniciática, e nós vamos falar iniciar na Umbanda brasileira, mas na realidade a Umbanda não começou aqui, mas a brasileira começou aqui. Então vamos definir um pouquinho sobre isso, tá? O que está nos arquivos. Vamos lá. No final de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um jovem rapaz com 17 anos de idade, preparava-se para ingressar na carreira militar da Marinha, começou a sofrer estranhos ataques. Sua família, conhecida e tradicional na cidade de Neves, estado do Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos. Esses ataques do rapaz eram caracterizados por posturas de um velho, falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época. Muitas vezes assumia uma forma que parecia a de um felino lépido e desembaraçado que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Examinado durante vários dias, o médico da família recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois o médico, que era tio do paciente, dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais era que o menino estava endemoniado. Alguém da família sugeriu que isso era coisa do espiritismo e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão, tomando um lugar à mesa. Tomado por uma força estranha e alheia à sua vontade e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes na mesa de Zélio, levantou-se e disse: na mesa, Zélio levantou-se e disse: aqui está falando uma flor. Saiu da sala, indo ao jardim e voltando após com uma flor que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Estabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médios kardecistas espíritos que se diziam pretos, escravos e índios. O diretor dos trabalhos achou tudo aquilo um absurdo e advertiu com aspereza, citando o seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem. Após esse incidente, novamente, uma força estranha tomou o jovem Zélio e, através dele, falou: por que repele a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Seguiu-se um diálogo acalorado e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido que desenvolvia uma argumentação segura. O médio vidente perguntou por que o irmão fala nesses termos, eh, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau da cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados. Por que falo deste modo, se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma outra aura de luz? E qual o seu nome? Se tem um nome, que seja este. Sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Esse é o caboclo oriundo dessa Umbanda nascida no Brasil. Difícil entidade, tá?
ainda se tem, mas muito difícil. O que você vê em mim não são resíduos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição, em Lisboa, no ano de 1761. Mas a minha última existência física, Deus me concedeu o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Anunciou também o tipo de missão que trazia do astral. Se julgam atrasados os espíritos de Preto Velhos e Índios, devo dizer que, amanhã, 16 de novembro, estarei na casa do meu aparelho às 20 horas para dar o início a um culto em que. A história é interessante, né? Realmente, eu tive parentes que presenciaram isso. Estes irmãos poderão dar suas mensagens e, assim, cumprir missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. O vidente recusou. Julgue o irmão que alguém irá assistir o seu culto? Perguntou com ironia, e o espírito já identificado disse: Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciará. Para finalizar, o caboclo completou: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande revelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas a vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores no espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além. Aí termina a mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas. No dia seguinte, na casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas, lá já estavam reunidos membros da Federação Espírita para comprovar a veracidade do que fora declarado na véspera. Estavam os parentes mais próximos, amigos, vizinhos e do lado de fora uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas manifestou-se o Caboclo das Sete Cruzilhadas. Declarou que naquele momento se iniciava um novo culto em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que desencarnados não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em totalidade pelos trabalhos de feitiçaria. E os índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar com seus médicos de seus irmãos encarnados, qualquer se fosse a cor, raça, credo e a condição social. A prática da fidelidade no sentido do amor fraterno seria a característica principal deste culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual, diárias das 20 às 22 horas. Os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também o nome de movimento religioso que se iniciava, Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. Depois nós vamos estudar a origem da palavra Umbanda, tá? A casa de trabalhos espirituais de Ora se fundava, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filho todos que necessitassem ajuda ou de conforto. Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão as perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das sete cruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos, certo? O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado.
passou a atender outras pessoas que haviam neste local praticando suas curas. Nesse momento, e nesse mesmo dia, incorporou um preto velho chamado Pai Antônio, primeiro preto velho, registrado para conduzir a Umbanda. Aquele que, com fala mansa, foi confundido com loucura de seu aparelho, e com palavras de muita sabedoria e humildade, e com timidez aparente, recusava-se a sentar-se junto com os presentes à mesa, dizendo as seguintes palavras: Nego não senta, não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa do senhor branco e nego deve respeitar. Após insistência dos presentes na sala. Não carece preocupar, não. Nego fica no toco que o lugar de nego. Assim continuou dizendo outras palavras, apresentando a sua humildade. Uma pessoa na reunião pergunta se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra e ele respondeu: Minha cachimba, nego que é pito que deixou no toco. Manda moleque buscar. A afirmativa deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciando a solicitação do primeiro elemento de trabalho para esta religião. Foi Pai Antônio também a primeira entidade a solicitar uma guia, até hoje usada pelos membros da tenda, e carinhosamente chamada de Guia de Pai Antônio. No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos, etc., vinham em busca de cura e ali encontravam em nome de Jesus. Médios, cuja manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais. A partir daí, o caboclo das sete cruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda. Além de Pai Antônio, tinha como auxiliar o caboclo orixá Malé, entidade com grande experiência no desmanche de trabalhos de magia. Bom, vou parar essa primeira aula por aqui, né, para vocês viajarem bem e se prepararem para a próxima aula, porque o texto é grande, ela vai ficar muito grande. Mas quero deixar uma explicação que é da seguinte forma. É, é nítido, né, que na época havia discriminações em facções religiosas, principalmente na kardecista, famosa mesa branca, e nas africanas. Porque, como as africanas, elas eram cultuando ainda como base o que trouxeram da África para as senzalas, eles tratavam os espíritos como os emuns e daquela classificação. Então, como estava no solo brasileiro, mas tudo evolui, tá, gente? Agora vamos discutir isso. No solo brasileiro, o que acontece? Esses espíritos sentiram que tinham uma missão da ordem do Deus, no nosso caso aqui, na nossa formação de terapeuta terceira e quarta dimensão, de manter essa missão. Então precisava fazer mais um segmento religioso. Já existiam outras umbandas no mundo, tá? E aqui no Brasil existia sim a quimbanda. A quimbanda já funcionava, tá? Não com essas entidades, mas com alguns espíritos e os famosos curus, exus aí. Mas isso é uma para outra aula. Mas essa organização, tá, não foi a primeira de Umbanda, mas foi a primeira registrada, ou seja, assumida. Existiam lugares clandestinos que praticavam esse tipo de religiosidade, né? Mas esse segmento foi que ali fundou, bateu de frente, né, se uniu e fez também que os outros clandestinos então, pudessem se manifestar. Perfeito? Então aqui está o início. Na próxima aula a gente dá continuidade nessa viagem e depois vamos estudar as umbandas, suas qualidades, tanto a umbanda brasileira como as demais umbandas
que já existiam pelo mundo e que hoje também já se desdobraram baseado nesse segmento, tá bom? Então, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula.